Ok, para mim já apareceu o sinal de que está gravando, então muito boa noite a todos que estão presentes na nossa aula ao vivo. Para você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. A aula de hoje vai ser a continuação do tema 5 competências de redação do Enem. A aula anterior nós tivemos o tema também é 5 competências, mas nós só conseguimos trabalhar as competências de número 1 e número 2. Hoje nós vamos trabalhar as competências 3, 4 e 5 e também vamos conversar um pouco sobre como foi o resultado das redações. Como foi que vocês me enviaram essas redações? Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram e como eu pretendo trabalhar os futuros temas de redação. Agora eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, às vezes não dá certo, às vezes dá. E eu peço que vocês também me avisem se estão visualizando a tela. Eu vou começar a compartilhar a tela inteira agora. Ok. Vamos ver se está certo. E assim que aparecer a tela para vocês, espero que vocês comuniquem para ver que estão vendo. Tá indo, professor. Aí, agora foi. Maravilha. Ok, a partir de agora eu já não tenho mais acesso ao Meet, eu já não sei quem está comentando o que. Então, a intervenção que vocês queiram fazer, façam pela voz, certo? Pelas intervenções dando áudio. Muito bem, essa competência da redação do Enem. Eu imagino que vocês já estejam todos cientes da competência número 1 e competência número 2. Competência número 1 é a competência sobre gramática. Na verdade, ela analisa não somente os erros de gramática, como também os problemas sintáticos e como a sintaxe, como as estruturas sintáticas da redação interferem na leitura e na compreensão, porque algumas estruturas favorecem a compreensão, algumas estruturas sintáticas e outras estruturas prejudicam. E com relação às estruturas sintáticas, nós temos também o uso de vírgulas, porque nós não podemos utilizar vírgulas de acordo com aquela regra da respiração. Se nós respiramos ou nós paramos para respirar, nós usamos uma vírgula, essa regra é completamente errada. O correto é o uso de vírgulas, ele depende quase sempre das estruturas sintáticas. Então, se você não compreende estruturas sintáticas, você não vai saber usar corretamente as vírgulas. Então, a vírgula também é um critério a ser analisado dentro da competência número 1, partindo do pressuposto de que nós vamos analisar nessa competência as estruturas sintáticas. Competência número 2, nós vimos na aula passada, ela é uma competência um pouco complexa, porque se você zerar na competência número 2, você vai zerar toda a sua redação. E a competência número 2, ela avalia 3 aspectos da sua redação. Primeiro, se você compreendeu o tema. Segundo, se você está usando uma estrutura, no caso, um esqueleto de texto. E há um terceiro aspecto também da competência número 2 que é avaliado, e ao longo da aula eu vou lembrar. Vocês viram na aula passada que eu estava dando a aula, o slide estava na minha cara, e eu tinha a palavra simplesmente me fugiu. Mas a competência número 3, ela avalia 3 aspectos, e se você zerar em qualquer um dos aspectos, que é a compreensão do tema, a estrutura do texto, certo? Se seu texto está dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, e também o esqueleto do texto, isso é avaliado na competência número 2. E agora nós vamos começar a competência número 3. É uma competência também muito interessante, como todas as outras, e ela tem um nome um pouquinho grande. Olha só. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Perceba que a competência, ela nos joga alguns verbos, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar. E claro que esses verbos, eles não estão aí ao acaso. Todos eles apresentam para nós uma série de informações que nós precisamos levar em consideração no momento em que nós estamos produzindo a nossa redação. No fundo, a competência número 3, ela trata do repertório sociocultural. Mas você pensa, professor, o repertório sociocultural está na estrutura textual que nós vimos na competência número 2. Está também. Lá, na competência número 2, nós avaliamos se o repertório sociocultural ele é válido, se o repertório sociocultural ele é feito um bom uso dele. Na competência número 3, nós vamos fazer análise do que você selecionou como repertório sociocultural, de como esse repertório sociocultural ele está disposto dentro do texto, se ele está ali de forma que ajuda a defender aquilo que você pretende defender, se a ordem do repertório está de acordo com o que você quer,
Se você quer apresentar uma causa 1 e uma causa 2, e em seguida uma conclusão, usando diferentes repertórios, se você quer trazer um dado do IBGE para, junto com esse dado do IBGE, apresentar uma notícia que se refere a esse dado do IBGE, você fala assim, o crime, de acordo com o IBGE, o crime no Brasil está aumentando, isso é um dado. Um exemplo disso foi, não sei, um assalto que aconteceu na rua X, na cidade X, no momento Y, entende? Você pega um dado, um fato, para servir de aprofundamento a um dado que você trouxe do IBGE. Tudo isso é avaliado na competência número 3. Como o seu repertório sociocultural ele está organizado de forma que um defenda o outro, e de forma que todos os repertórios defendam, no final das contas, o seu ponto de vista. Tudo certo? Competência número 3, vamos analisar verbo por verbo. Primeiro verbo, selecionar. Esse verbo diz assim, ó, o significado desse verbo para o Enem. Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou do seu próprio repertório construído ao longo da sua vida, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. Ou seja, a partir do momento que o corretor ele pega a sua redação, ele vai identificar que existe nela alguns dados, existe nela alguns repertórios, algumas informações. E aí o corretor ele vai saber identificar se aquelas seleções, se aquele repertório ele está ali de forma selecionada. De forma que você não pegou a primeira informação que veio na sua cabeça e jogou no texto, sem que essa informação tenha alguma conexão com o texto em questão, com o tema da redação em questão. Então, o primeiro aspecto que o corretor vai analisar na sua redação para a competência número 3 é se você selecionou cuidadosamente o seu repertório, para que você não jogue aleatoriamente informações dentro do seu texto que não estão de acordo com o que o tema da redação está exigindo. Você não pode pegar essa informação que eu disse anteriormente sobre o aumento de violência, o aumento da violência no Brasil, se o tema da redação for a falta de leitos ou de oxigênio para os pacientes de Covid. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, a primeira coisa que vai ser avaliada na competência número 3 é se o seu repertório sociocultural foi selecionado de acordo com o que está sendo exigido, com o tema, para o tema. Pessoal, isso é muito fácil. Às vezes, não. Eu sempre noto, sempre lembro que teve um tema teve um tema da redação, olha a minha cabeça embaralhando, teve um tema da redação que o assunto trabalhava a questão do surdo, não foi a inserção do surdo no mercado de trabalho, a inserção do surdo na educação, alguma coisa nesse sentido. E aí, alguns estudantes selecionaram argumentos que não estavam de acordo com o tema. Isso, da educação, perfeito, obrigado. Selecionaram argumentos no sentido de dizer que era preciso criar uma educação em braille, alguma coisa assim, um braille que ele é uma linguagem para cegos. O estudante ele selecionou uma informação errada. Era para falar sobre Libras. Libras é a língua de sinais, é a língua para surdos e mudos. E o Braille era a língua para cegos. Então, nessa competência número 3, o estudante que selecionou o Braille foi penalizado, porque o Braille é uma informação? É uma informação. Faz parte do repertório sociocultural válido? Faz parte do repertório sociocultural válido. Mas está selecionado de acordo com o tema disposto? Não estava. E aí, às vezes, é preciso ficar atento a esses detalhes. Você precisa selecionar uma informação que está diretamente relacionada ao tema proposto e ao seu ponto de vista. Outro verbo que está nessa competência número 3 é o verbo relacionar. Olha só. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático semântico. Professor, o que é plano sintático semântico? O semântico diz respeito ao sentido. A que sentido você quer dar o texto? Ou como você vai apresentar aquela informação. Por exemplo, na redação que eu trouxe para vocês, no tema da redação, eu trouxe alguns textos motivadores. E os textos motivadores, em suma, diziam assim: existe muita fake news sobre a vacinação, sobre os efeitos da vacinação.
Por outro lado, eu trouxe também um dado que dizia que mais de 40% da população brasileira já havia sido vacinada. Então, por mais que as fake news existissem, e existem na verdade, a população brasileira está, de certa forma, se munindo de informações a ponto de não acreditar nas fake news. Então, dado sobre vacinação poderia ser usado de forma ao contrário. Poderia dizer assim, ó, nós já estamos em poucos meses da campanha de vacinação, mas ainda assim, quase 50% da população brasileira decidiu se vacinar. Olha só, mesmo com as fake news. Por outro lado, aquele mesmo dado sobre a quantidade de vacinas, vocês poderiam até dizer assim, mais pessoas poderiam ter sido vacinadas se não existisse tantas fake news sobre o assunto. Então, aquele dado especificamente, ele precisava estar relacionado semanticamente. A semântica é o sentido que você dá ao dado. O dado está ali. O dado é 40 e tanto por cento da população brasileira tinha sido vacinada. E aí você poderia dizer que isso é um fator favorável ou desfavorável, a depender do que você queria defender no seu texto. Se você queria defender que a fake news não estava afetando demais assim a população, a fake news sobre a vacina, você poderia dizer, por isso 43%, 43% da população já foi vacinada. E se você queria defender que as fake news estavam afetando diretamente a vacinação, você poderia usar aquele mesmo dado e dizer que mais pessoas poderiam ter sido vacinadas se não fossem as fake news. Então, você pega o dado e relaciona semanticamente com o seu texto. O plano sintático já é um plano mais complexo de ser trabalhado. Nós vamos ter uma aula só sobre análise sintática. Mas, basicamente, diz sobre como as partes dos seus textos, as partes das orações, os objetos dos verbos, os objetos dos substantivos, eles estão organizados. Mas aí nós já vamos ver isso de forma mais direta, o plano sintático, mais à frente na parte de gramática. Tudo certo? E, claro, sempre levando o leitor a entender e a compreender o seu ponto de vista. É importante que o participante saiba estrategicamente encadear suas ideias de forma progressiva. Olha só, essa história de encadear ideias de forma progressiva quer dizer que tudo aquilo que você quer defender tem começo, meio e fim. A sua redação, propriamente dita, ela tem começo, meio e fim. Mas os seus argumentos dentro da redação também possuem começo, meio e fim. Então, tudo precisa estar organizado de forma estratégica, para que o leitor, no caso o corretor, ele compreenda que os argumentos que você utilizou no seu texto, eles estão encadeados. Eu não posso simplesmente jogar um argumento 1 sobre vacinação, outro argumento 2 também sobre vacinação, e não dizer que um é causa de outro. Você precisa dizer, esse argumento 1 causa o argumento 2. Ou o argumento 1 está relacionado com o argumento 2 de alguma outra forma, como uma antítese. O argumento 1 é o contrário do argumento 2. Vocês precisam trazer argumentos e correlacioná-los. Você não pode apenas jogar o argumento. Apenas jogar o dado. Você tem que pegar o dado e relacionar um com o outro. E ainda seguindo nessa ideia de relacionar um argumento com o outro, também tem a ideia de organização. Olha só, além de se relacionar e relacionar, você precisa hierarquizar, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais são complementos do primeiro. É aquilo. Quais argumentos são causas e quais argumentos são consequências. E tudo isso fica bem claro quando você organiza seu texto. Você vai ver que, às vezes, quando nós estamos fazendo algumas alterações no plano sintático, vocês vão entender o plano sintático mais à frente, nós fazemos inversões sintáticas. Só para vocês terem ideia, mais ou menos assim, ó. Eu digo assim, eu vou tomar um sorvete à tarde. Aí eu faço inversão sintática, eu digo assim, à tarde eu vou tomar um sorvete. Essa inversão sintática simples, quando eu pego o adjunto adverbial, à tarde, que está no final da oração e trago para o começo. Ou eu faço assim, ó. À tarde eu vou tomar um sorvete, eu vou tomar à tarde um sorvete. Eu vou tomar à tarde um sorvete. Eu pego essa parte, essa estrutura, é o nome dessa estrutura, é a adjunto adverbial, e coloca ela no começo da frase, coloca ela no meio da frase. O nome disso é inversão sintática. Nós costumamos fazer isso quando estamos conversando. Só que nós fazemos isso também no momento que estamos escrevendo essa redação e não percebemos. E aí, às vezes, quando nós fizemos inversões sintáticas, nós pegamos a causa
que deveria aparecer a causa primeiro, consequência depois, invertimos a relação causa-consequência. E aí fica difícil para o corretor perceber a relação causa-consequência por conta das inversões sintáticas. Mas é claro que isso nós vamos entender mais adiante no nosso curso. Tudo bem? Então, as informações precisam estar organizadas para que o corretor tenha conhecimento de começo, meio e fim, da relação causa-consequência. Vamos seguindo. E aí, claro que os seus dados precisam estar interpretados. Você não pode apenas trazer um dado, trazer um fato, trazer um autor, trazer um pensamento filosófico, sem interpretar aquele ponto. Simplesmente achando, eu trouxe o dado do IBGE, e o IBGE sozinho vai defender o meu ponto de vista. Ou eu trouxe o dado do filósofo Kant. Pronto, Kant vai defender o meu ponto de vista sozinho. Não preciso nem dizer mais nada. Só coloco lá Kant. Pronto. Não, não é assim. Você tem que dizer Kant, citar a frase de Kant e dizer a frase de Kant significa isso e se relaciona com isso no meu texto. Você não pode simplesmente jogar o dado solto, o fato, o ponto de vista, ou a citação. Então, está aqui. O participante deve ser capaz de interpretar informações, argumentos, contextualizando com relação ao tema, principalmente com o seu ponto de vista. É isso. Veja que todos esses verbos, cada verbo individualmente significa uma coisa, mas eles mesmos estão correlacionados. E na competência número 3, tudo isso é avaliado. A seleção, a relação, a organização e a interpretação. Opa! E tudo isso tem a ver com o seu projeto de texto. E o que é o projeto de texto? Veja, quando eu tenho um texto em que os fatos estão selecionados, relacionados, organizados, interpretados, eu tenho uma coisa que é chamado de projeto de texto. Novamente, quando na minha redação eu tenho um conjunto de dados e informações selecionados, relacionados, organizados e interpretados, automaticamente eu tenho um projeto de texto. Eu vou parar agora e perguntar se há alguma dúvida, se alguém quer dizer alguma coisa, porque eu não gosto de falar muito tempo, todo mundo calado, eu acho que eu estou offline. Alguém quer dizer alguma coisa? Pelo menos eu estou aqui. Professor, Opa! professor, será que você consegue repetir a última frase que o senhor disse? Porque deu uma cortada no meu áudio. Eu não Sobre consegui interpretar? entender nada que você falou. Isso. Interpretar? Certo. A ideia é que você não pode citar um Kant, citar um dado do IBGE e acreditar que aquele dado que você citou sozinho vai defender o seu texto. Você precisa pegar aquele dado, pegar o filósofo, pegar o autor, pegar o fato histórico e dizer: este fato histórico, este filósofo mostra isso, e isso que ele mostra se relaciona com o meu ponto de vista, porque ele causa aquela situação ou ele resolve aquela situação. Você pega o seu dado, você pega o seu repertório e não acredita nele. Entenda isso. Tá certo. Eu quero dizer que não acredita no seguinte sentido: você tem que pegar o repertório e interpretá-lo. E dizer, este repertório, ele é válido porque ele se relaciona dessa forma com o meu texto. O Kant, ele disse isso, mas isso que Kant disse só faz sentido porque... Certo? Eu pego o que Kant disse, digo, Kant disse, só faz sentido porque ele se relaciona com esse fato no meu texto. Eu pego um dado de IBGE e relaciono esse dado de IBGE com o meu argumento. Então, o interpretar significa isso, é a própria relação que você faz com o seu ponto de vista. Porque, no final das contas, a interpretação é aquilo que você diz do que o autor disse, ou aquilo que você diz do que o fato é. Você pega um fato e coloca o seu ponto de vista sobre aquele fato. Isso é interpretar alguma coisa. Quando você interpreta um texto, é quando você se coloca naquele texto, é quando você vai para além da compreensão. Isso vocês, eu acredito, já viram na aula de literatura. Então, o interpretar o dado é pegar o dado e correlacioná-lo com os seus argumentos, contextualizando com relação ao tema e com o seu ponto de vista. Eu disse também que, por mais que esses verbos sejam diferentes, cada um tenha significado diferente, eles estão completamente interrelacionados. E aí eu disse, até agora, que se você tem um texto em que as informações estão selecionadas, relacionadas, organizadas e interpretadas, tudo isso junto forma uma coisa chamada projeto de texto. Então, se você tem uma redação em que seus dados estão relacionados, selecionados, organizados e interpretados, você tem uma coisa chamada projeto de texto. Deu para entender agora? Agora sim. Obrigado, professor. Maravilha. Ok. E aí o projeto de texto, a definição é a seguinte:
é o planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. A situação é a seguinte: no momento em que eu faço a leitura de um texto, eu consigo identificar se aquele texto foi feito aleatoriamente, eu consigo identificar se aquele texto foi pensado previamente, eu consigo perceber se aquele texto foi feito em casa, dá para perceber? Como assim, por exemplo, como é que eu faço um texto em casa na redação do Enem? Quando você leva uma estrutura de texto pré-fabricada e você só troca uma ou outra informação no seu texto. Aí dá para saber, claro que o corretor vai saber se você levou um modelo de redação pronto, se você não levou um modelo de redação. Tudo isso fica disponível onde? Fica exposto onde? Numa coisa chamada projeto de texto, que se deixa perceber. Oi, Vitor, meu amiguinho está aqui de novo, vocês já viram ele? Vem cá, cadê Vitor? Ah, bem, tem meus vizinhos, tem duas crianças aqui, a Júlia. Diga oi, Júlia. Oi. Elas ficam assim nas aulas também. Não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo não, né? Oi. Oi, olha, viram você, ó. Oi. Tá vendo? É a minha vizinha. Então, como é que o corretor sabe do projeto de texto? Porque o esquema de texto fica, a palavra aqui, ó, subjacente. Ele se... Tô dando uma aula, Vitor. E tá danado. Olha a cara de Vitor. Ele fala... Eu danado. Ok. Ele se deixa perceber pela organização do texto. Ou seja, a partir do momento que o corretor está fazendo a leitura da redação, ele consegue entender se há um começo, meio e fim planejado no momento que você estava escrevendo sua redação. Se esse começo, meio e fim foi planejado antes de você chegar para fazer sua redação, se você trouxe um esquema de texto antes da sua redação, o corretor sabe de tudo. Porque tudo isso fica disposto da forma, fica visível, a depender da forma como você relaciona, seleciona e organiza as suas informações. Porque, assim, um texto que não vem pré-fabricado em casa, ele é muito mais natural. O texto mesmo, ele tem estrutura diversa, sabe? Ele não é amarrado, ele é vivo. Ele é vivo no seguinte sentido. Por mais que... Ô, professor, desculpe interromper. Esse ano, na verdade, acho que eu utilizei uma redação já pronta. Aí eu tirei em torno de 720. Você não acha que foi em decorrente disso? Eu não entendi a sua pergunta, porque... Tipo assim, esse ano teve o Enem, beleza. Aí eu fiz como é que se diz? Eu usei um projeto de redação já pronto. Só fui pôr em prática lá. Aí eu tirei, eu acho que uns 720. Mas eu não entendi essa pergunta porque eu não entendi se você acha que 720 pontos é nota boa ou nota ruim. Para mim é uma nota excelente. Não é que é isso. É que o projeto de texto, querendo ou não, é meio que tem eles ter algum ponto, alguma coisa do tipo, por ser tão clichê. Não, na verdade, se você prestar atenção na maior parte das redações de nota 1000, a estrutura de redação é a mesma. Então, 700 pontos não foi a estrutura. Você viu o seu espelho da redação? Quais foram as competências que você tirou? A competência número 3, por exemplo, foi a sua competência que você tirou a nota mais baixa? Você lembra? Lembro não, mas se eu dar uma olhada aqui no site, no instante captou. Mas eu acho que na primeira competência, acho que atingi em torno de 70. Provavelmente essa nota que eu não estou classificando como baixa, a nota para mim é excelente. Porque com 750, 720, se você conseguir tirar a nota parecida com essa nas demais áreas do Enem, você consegue passar em medicina. Então é uma nota muito boa. Se você olhar o espelho, provavelmente não foi na competência número 3 que você tirou a nota mais baixa, foi nas outras competências, porque projeto de texto estrutura pré-fabricada de texto não vai diminuir a sua redação, de forma nenhuma. Certo? Eu só estou dizendo que o corretor percebe isso. A não ser que você pegue uma estrutura pré-fabricada e consiga a todo custo tentar encaixar umas informações que não cabem nela. E aí pode ser um problema. Na verdade, eu peguei, acho que foi de um influenciador que trabalha com isso, né? E eu meio que adaptei algumas coisas do meu ver e fui adicionando algumas falas de um filósofo lá, que era tipo meio que Coringa. No caso, acho que eu usei foi John Hawker.
Ok. Mas estrutura mesmo não há nenhum problema em você usar. Quer dizer, há um problema, porque quando você usa somente a estrutura pronta, e o corretor vai perceber isso, ele vai saber que as suas estruturas de sintaxe não foram estruturas que você mesmo produziu. E aí, sabe, o corretor não vai corrigir com tanto ânimo, com tanta vontade. Então, vai causar algum impacto negativo na correção subjetiva. Não vai causar um impacto negativo no objetivo. Certo? O texto da correção diz assim: o manual de correção de redação em nenhum momento proíbe o uso de estruturas prontas. Só que o corretor, quando estiver fazendo a leitura, ele vai saber que é uma estrutura pronta. Então, ele vai corrigir com menos ânimo. E aí, talvez isso influencie a nota. Mas, nem problema nenhum. Ok? Tudo certo, professor. Obrigado. Valeu. Projeto de texto. Algumas ideias aqui. Reúne ideias que lhe ocorreram sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando, organizando uma estrutura coerente. É assim, apareceu o tema, você lê o tema na sua redação, a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça são ideias. Você pode falar disso, pode falar daquilo, pode citar esse dado, pode lembrar daquele livro, pode lembrar daquele fato. O que é que você vai fazer? Você vai abrir a sua folha, a sua prova, e vai juntar essas ideias. Tudo que for ideia, você vai escrevendo, vai escrevendo. Não deixe nenhuma ideia fugir. Aí, daquelas ideias que você tem, você vai selecionar as mais importantes e as não tão importantes. Todas são importantes, mas algumas são mais importantes do que outras. E algumas delas podem até ser causas de outras. Então, você vai pegar reunir as ideias e selecionar em graus de importância. Umas ideias são mais importantes, outras ideias são menos importantes. E aí também você vai pegar as ideias e vai dizer assim: poxa, essa ideia aqui, ela está mais cara de introdução. Ela vai servir para eu apresentar o meu ponto de vista. Já essa outra ideia aqui, ela está com mais cara de conclusão. Ela já tem mais uma coisa de fechamento. Já essa outra ideia, ela desenvolve mais algum argumento. Então, primeiro, deixa a chuva de ideias aparecer na sua cabeça. Junte as ideias todas na folha de redação. Na folha de redação, não. De jeito nenhum. Junta as ideias todas na prova. Folha de redação, você vai passar a redação pronta. E aí, depois você organiza e reúne essas ideias de forma a colocá-las em sequência, em ordem de importância. E aí, verifique se essas opiniões estão pertinentes para defender o seu ponto de vista. É aquela história do Braille e da Libras. Às vezes, por uma falta de atenção mesmo, você acaba jogando uma ideia que você pensa direitinho e vê que aquela ideia não tem tanta relação com o seu tema. Aí você já descarta. Vamos seguindo. Na organização das ideias, procure definir uma ordem que possibilite o leitor acompanhar o seu raciocínio. Certo? Uma coisa interessante sobre esse ponto especificamente. Você tem que entender que a sua redação, por mais que ela esteja escrita no padrão formal, o que se espera é que qualquer leitor, qualquer pessoa que seja minimamente alfabetizada da língua portuguesa, consiga compreender o seu texto. A ideia é: o seu texto ele precisa ser complexo, a ponto de ele ser avaliado como um texto excelente, mas o seu texto também precisa ser simples, a ponto de que qualquer pessoa que saiba ler e escrever consiga compreender suas ideias. Entende? Então, o seu texto ele precisa ter um raciocínio fácil, uma progressão textual fluente, de forma que uma pessoa que tenha o mínimo de leitura consiga ler e compreender o seu texto. E isso você só consegue pegando as ideias e relacionando por ordem de importância e criando uma relação de causa e consequência. Ok? Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o fim e o início. Evite apresentar informações sem desenvolvimento. Aquele negócio que eu disse para vocês. Não adianta pegar uma informação, um texto, uma citação e colocar no seu texto. Se você não vai articular ou desenvolver essa informação, você vai estar fazendo só estar perdendo linha na sua redação. Vai ser uma citação completamente inútil. E aí, quando estiver fazendo o projeto de texto, sempre faça essa apresentação de informações articuladas. E aqui nós temos a discriminação de como é que vai funcionar a pontuação. Tá certo? Olha só. 40 pontos vai ser se você apresenta informações, pontos pouco relacionados ao tema, incoerentes em defesa do ponto de vista. 80 pontos, esses fatos eles estão desorganizados e contraditórios. 120 pontos, fatos, opiniões relacionadas ao tema
limitado no argumento, os textos motivadores e pouco organizados. 160. Informações e fatos relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria e defesa de um ponto de vista. E 200 pontos. Informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria e em defesa de um ponto de vista. Maravilha, tudo certo. E aqui nós vamos começar a competência número 4, mas antes da competência número 4 começar, eu vou só fechar a câmera aqui um pouquinho e volto já já, tudo certo? Rapidão. Ok, Jorge, voltei. Alguma dúvida, alguma informação, algum comentário? Pode ficar à vontade. Professor, Opa, se eu esquecer, eu queria saber, assim, no caso, se eu esquecer algum dos, ai, que fugiu o nome agora, sabe, lá da intervenção, tipo agente, modo meio, essas coisas. Se eu esquecer algum deles, influencia em alguma dessas competências, tipo na terceira, vai influenciar na nota? influencia na competência 5, somente. Se você esquecer um dos elementos, vai ser penalizado naquela competência. Uma competência, ela não se relaciona necessariamente com outra. Se você perder o ponto na competência número 1, aquele erro da competência número 1 não vai ser negativado nas outras competências. Se você faltou um elemento da sua competência número 5, aquela competência vai ser avaliada negativamente, somente na competência número 5. Aquele problema. Ele não vai ser... isso é tão... Peraí. Eu peixe o aqui, estava comendo minha comida. Opa, olha. Isso é tão evidente que na competência número 1, se você cometer um erro de gramática, se você acentuar uma palavra errada, e essa palavra errada ela aparecer acentuada 3 ou 4 vezes a mesma palavra, isso só vai contar como um erro, porque você não sabe acentuar aquela palavra. Mas se cada palavra não acentuada fosse contar com um erro diferente, somente aquela palavra não acentuada já ia basicamente zerar a sua competência número 1. Então, os erros esses são contados uma única vez em apenas uma competência. Então, se você faltar um elemento da competência 5, só vai ser penalizado naquela competência. Tudo certo? Continua vendo minha tela? Sim. Professor, Ok, opa. boa noite, professor. O senhor falou, né, na competência 3, sobre relacionar, né, relacionar, separar, se não me engano. Não, relacionar Relacionar, interpretar, e organizar. organizar. Os 3 primeiros, né? Aí eu queria saber se o senhor vai dar aula sobre funções da linguagem e figuras de linguagem. Eu fiquei com dúvida. Na verdade, porque essa parte mais específica de literatura, mas eu vou conversar com a professora de literatura e vamos ver quando é que ela pretende esse conteúdo, porque a gente poderia fazer, inclusive, aulas em conjunto, sabe? Literatura e redação. Devia ficar legal. Ia ficar legal. A parte de gramática também é uma parte compartilhada entre literatura e gramática, ou entre literatura e redação. E a gente poderia dar essa aula em conjunto. Vou conversar com ela para ver onde é que nós vamos chegar. Tá bom, obrigada. Obrigado também. Alguém mais? A aula de filosofia está agendada com vocês? O professor confirmou? Eu não sei, professor. Se quiser, eu posso vir aqui no grupo rapidinho, peraí. Porque Não, já responderam aí. Falaram que ele ainda não falou nada. ele não falou nada. Tudo bem. Assim que ele falar alguma coisa, aí vocês me comuniquem. Eu pretendo terminar a aula mais cedo, mas está na hora de terminar, inclusive. Mas vamos conseguindo. Vamos ver o que acontece. Competência número 4.
E aí, a todo momento, vocês podem fazer suas intervenções. Agora mesmo, não estou vendo mais a tela do Meet. E qualquer intervenção, faça por áudio. Competência com muito texto. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu vou ler com vocês mais antecipadamente. Essa competência ela diz respeito, basicamente, ao uso de conectores. Conectores e estruturas conectivas. Os aspectos a serem avaliados nessa competência dizem respeito à estrutura lógica e formal entre as partes da redação. Professor, esse negócio de estrutura lógica, nós já vimos nas outras competências, vimos também. Só que agora, o que é que vai nos dar a estrutura lógica? Especificamente a competência número 4. São os termos que nós utilizamos entre um ponto e outro ponto. Assim, nós temos o dado número 1 e nós temos o dado número 2. Eu consigo perceber que o dado número 1 está relacionado com o dado número 2. Eu só consigo perceber isso porque entre o dado número 1 e o dado número 2 há uma partícula, que é uma conjunção, ou uma preposição, ou uma estrutura em forma de conjunção ou prepositiva, ou estrutura prepositiva, que cria essa relação de ligação. E aí, essa estrutura de relação ela é avaliada na competência número 4. Eu consigo perceber que os dados estão correlacionados, porque há entre os dados estruturas de ligação. Essas estruturas de ligação são chamadas de mecanismos linguísticos, que criam relações de sentido. A competência número 4, ela avalia especificamente esses mecanismos linguísticos, que são as conjunções, os conectores, as preposições, e por aí vai. Os aspectos, já disse aqui, não foi? Muito bem. A organização textual exige que as frases e parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e interdependência entre as ideias. Então, veja, aqui nós já temos duas informações importantes, que o texto ele é organizado em pelo menos 2 níveis, no nível frasal e no nível dos parágrafos. Então, as palavras elas se organizam dentro de estruturas que nós vamos chamar de frases ou orações, e as orações se organizam dentro de estruturas maiores que nós chamamos de parágrafos. E o texto se organiza entre parágrafos. Então, essa competência, ela avalia as estruturas que correlacionam frases internamente, as estruturas internas das frases, depois a relação de uma frase com outra, ou de uma oração com outra oração, e essa relação nós criamos os parágrafos, e depois nós avaliamos também a relação que um parágrafo tem com o outro. E tudo isso é demonstrar essas correlações por meio de estruturas conectivas, por meio de preposições, conjunções, ou aquelas tabelas de conectores que vocês tanto gostam de pesquisar na internet. Conector adversativo, conector de conclusão, não sei, e vários conectores que vocês gostam, tudo isso é avaliado na competência número 4. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos. Professor, operadores argumentativos, que palavra diferente? Não, significa basicamente as estruturas conectivas que nós já estamos acostumados com elas. Vamos ver isso mais à frente. Operadores argumentativos para o Enem são estruturas argumentativas de sentido de coesão. São mecanismos linguísticos que causam a coesão, que causam a conexão, que causam a ligação de ideias, a ligação de forma que um argumento causa outro, ou um argumento é contrário a outro, ou um argumento ele se relaciona de forma que quanto mais um argumento, quanto mais um dado aumenta, mais outro dado aumenta, ou quanto mais um dado aumenta, mais esse outro dado desce. Esses mecanismos que relacionam um termo com o outro são chamados de operadores argumentativos. Professor, Opa. licença. Ah. O senhor tocou no assunto aí que eu queria até perguntar algo sobre. É verdade que, tipo assim, se você colocar lá, em primeira análise, diz que não é mais considerado um operador argumentativo. Isso é verdade? Tipo, primeira análise? Eu não acho que o termo seja primeira análise, seja primeiramente, não é isso? Porque mais ou menos isso, mais ou menos isso. É primeiramente que não é considerado um operador argumentativo, não é primeira análise. Eu vou passar assim no primeiro parágrafo. Em primeira análise, aí pressupõe-se que no segundo parágrafo eu vou colocar em segunda análise. Agora, imagina, eu coloco primeiramente, eu boto primeiramente, aí depois eu coloco no segundo parágrafo segundamente, aí no terceiro parágrafo eu coloco terceiramente. As palavras segundamente e terceiramente não são muito
do nosso dia a dia, sabe? Segundamente, terceiramente, quartamente, quintamente, isso não existe. É por isso que não é considerado um operador argumentativo. O primeiramente. Porque se eu colocar um primeiramente no primeiro parágrafo, vou ter que colocar um segundamente no segundo parágrafo. Agora, em primeira análise, eu posso colocar depois em segunda análise. Tranquilamente. Agora, são operadores que são de uso comum e não vão causar tanto impacto. Sabe? Você pode usar eles, pode. Em primeiro lugar, não primeiramente. Mas há outros operadores mais propícios para serem usados, mas nós vamos ter uma aula só de estruturas argumentativas. Agora, essa aula é mais de dizer, você precisa usar esses operadores argumentativos, essas estruturas coesivas. Mas, certo. Era só uma curiosidade que eu tinha. Mas essa curiosidade é mais porque, primeiramente, existe, mas, segundamente, é feio ter usar um segundamente na redação. Segundamente, terceiramente, quartamente, não é legal, não. Mas, em primeira análise, pode. Vamos embora? Ok. E aí, o que são estruturas argumentativas? Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, tudo isso são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados, e cada nova ideia precisa estabelecer relação com os anteriores. É assim, uma ideia se relaciona com outra ideia. Essa ideia chama as frases. Uma frase se relaciona com outra frase. Essas frases são parágrafos. Um parágrafo se relaciona com o outro. Esses parágrafos são um texto. Tudo isso tem que estar organizado, tem articulado. E o que vai demonstrar essa organização são as preposições, as conjunções, os advérbios e as locuções adverbiais. Tudo isso aqui é aula aí nós vamos ver na aula de gramática. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Tranquilo? Ok. Estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre diversas outras possibilidades. E deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Dentro de um parágrafo, você pode pegar uma ideia de causa-consequência e dizer: esse fato número 1, do parágrafo 1, é a causa do fato número 2, do parágrafo 2. Do parágrafo 1 ainda. E no parágrafo 2, você joga a informação do parágrafo 1 como causa da consequência do parágrafo 2. Professor, é confuso isso. Não, a gente vê isso depois na prática. Dentro de um parágrafo, você pode criar a relação causa-consequência. E essa relação causa-consequência pode acontecer entre os próprios parágrafos. Parágrafo 1 tinha relação causa-consequência, mas o parágrafo 1, sozinho, ou ele todo, melhor dizendo, é a causa da consequência do parágrafo 2. Então, é possível fazer essas articulações. Essa estruturação de parágrafos, de forma que um parágrafo em si, ele guarda a estrutura causa-consequência, e a relação de um parágrafo com o outro também guarda a relação causa-consequência. É confuso, eu sei, mas dá para entender, vai dar para entender mais à frente com as aulas de gramática. E a estruturação de períodos pela própria especificidade, algumas palavras estão faltando alguns dias, já disse isso na aula passada. Os períodos são normalmente estruturados de modo complexo, formando duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade. O período é o espaço textual que vai de uma letra maiúscula até o ponto final. Aqui, por exemplo, devia ter um ponto final aqui, ó. Infelizmente não tem um erro de edição, mas o período é aqui, ó, estruturação dos períodos. Isso aqui até esse ponto final é chamado de um período. Professor, mas isso aqui é um parágrafo. É um parágrafo formado por um período, porque o período é a estrutura que vai do início de uma letra maiúscula até um ponto final. E aqui deveria ter um ponto final. E isso tudo aqui é chamado de período. E os períodos na redação são períodos complexos, que são períodos que tenham mais ou uma oração, que tem mais ou um verbo. Certo? Vamos seguindo. Referenciação. Isso tudo para demonstrar ligação do seu texto. Certo? Você demonstra a ligação do seu texto estruturando parágrafos. Professor, licença. Pode voltar lá na parte de períodos? Eu não entendi direito. Agradeço. Claro. O período é o espaço de texto entre uma letra maiúscula e um ponto final.
certo? Tudo que está entre uma letra, a gente sempre começa o período com letra maiúscula, tem aquela história, sempre começa o período com letra maiúscula. Aí você bota um ponto final em algum momento do seu texto, depois do ponto final, começa de novo com letra maiúscula, não é isso? Então, entre uma letra maiúscula e um ponto final, nós temos uma estrutura, que essa estrutura é chamada de período. E essa estrutura, ela é correlacionada, porque geralmente nesse período nós temos mais de um verbo. E cada verbo, ele traz uma ideia diferente. Então, a ideia é que entre um período, nós já temos a relação causa-consequência. Entre um período, porque um período é de um ponto final, de uma letra maiúscula até um ponto final. Aqui não tem ponto final. Ó, aqui, por exemplo, tem ponto final. Ó. De uma letra maiúscula a um ponto final. Na verdade, não. Tem um ponto final aqui antes. Ó. Então, o período começa aqui. Ó. Peraí, achei outro ponto final. Esse aqui é o período. A estruturação dos parágrafos é uma unidade formal, é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se liga uma ideia secundária. Isso aqui é um período. Ó. Letra maiúscula, ponto final. Aqui é outro período. Ó. Letra maiúscula, ponto final. E aqui outro período. São 3 períodos nesse parágrafo. Esse parágrafo aqui, ele possui 3 períodos. E esse parágrafo aqui, ele possui um período apenas. Inclusive, isso é uma outra dica. Nunca façam períodos, nunca façam parágrafos de um período único, certo? Isso aqui é considerado quase um erro para o Enem. Quando você faz um parágrafo em um período único, certo? O ideal é que você tenha um parágrafo que tenha pelo menos 2 períodos, onde você divide o seu parágrafo em 2 pontos finais. Aqui tem 3, já está bom demais. Isso aqui são períodos. E olha só, nesse período aqui, ó, que começa com essa letra E maiúscula e termina com esse ponto final, nós temos alguns verbos. O verbo ser, ó, a estruturação dos parágrafos é, e o verbo ligar. Então, nós temos um período chamado de período complexo, ou período composto, porque é formado por mais de um verbo. E é isso que está dando aqui, ó, a estruturação de períodos. Por conta das características do texto, os períodos são complexos, formados por 2 ou mais orações. Orações são estruturas que possuem verbo dentro, são frases que possuem verbo dentro. Isso nós vamos ver mais à frente. Então, aqui nós temos uma estrutura, ó, da letrinha E até esse ponto final. Essa estrutura é chamada de período. Esse período possui 2 verbos, ó, é o verbo ser e o verbo ligar. Esse período é chamado de período composto. E aí, pessoal, tem que saber disso quando você fazer a minha redação. Você precisa saber disso. Porque essa análise que nós estamos fazendo é análise sintática. Você vai pegar uma oração, identificar quais são os verbos que estão dentro dela e como os verbos se relacionam com as ideias que fazem referência a eles. Mas isso é mais à frente. A ideia é que, dentro de um período, nós temos ideias. E cada ideia é transmitida por um verbo. E esses verbos precisam estar relacionados entre si. Tudo certo? Nós vamos entender mais à frente. É complexa. A competência número 4, ela é um pouco complexa. Porque ela trata de estruturas gramaticais. Mecanismos linguísticos são estruturas gramaticais. Para você entender isso, você tem que entender preposição, adjunta adverbial, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, você tem que entender regência verbal, tudo isso tem a ver com esses mecanismos linguísticos. Então, realmente, essa competência número 4 ela é um pouco complexa. Mas, no fundo, ela trata 2 elementos de conexão, que são as construções e as preposições. Professor, por exemplo, um exemplo. A pessoa constrói a redação argumentativa, dissertativo argumentativo, e ela tem 5 parágrafos. Um dos parágrafos é só escrito com um período. Mas os outros são mais de um período por parágrafo. O fato de ela ter um parágrafo só com um período vai ser desconsiderado pobreza, coisa assim? Nesse caso, eu suponho que desses 5 parágrafos, 3 deles sejam de desenvolvimento, não é isso? Não é? Isso. Um é a introdução, o último é a conclusão, ambos têm mais de um período, e em das argumentações, um dos períodos da argumentação, só tem um período ali, apesar disso aqui, e ponto. Pronto, já não vai ser considerado, porque, nesse caso, o seu desenvolvimento ele é estruturado em 3 parágrafos. E esse parágrafo que contém um período apenas, eu imagino também que seja um parágrafo de 3, 4 linhas, né? Um parágrafo pequenininho. Não é isso? Não é assim que está acontecendo na sua cabeça? Então já não é um problema. Já não é
eu imagino que os corretores não vão entender como um problema. A orientação é clara. Não é para os períodos, os parágrafos constituídos por apenas um período, eles não são tão bem avaliados como os parágrafos complexos. Isso está no manual de correção. Porém, como a estrutura da sua redação, ela trouxe 3 parágrafos de desenvolvimento, e geralmente nós tínhamos 2 parágrafos, aí, essa análise é para quando tem 2 parágrafos, os 2 parágrafos são só de um período. E aí, realmente, a leitura fica cansativa. Sabe? Então, na realidade, aqui nós temos 3 períodos de desenvolvimento. E um dos períodos traz um argumento pequenininho de 2, 3 linhas, 3, 4 linhas. E aí, talvez, nessa situação, não é que passe despercebido, é que seja possível fazer um período, um parágrafo pequeno com um único período. É possível. A ideia é, não faça um parágrafo grande de 6 linhas, 6, 7 linhas, com um único período. Aí já está errado. Não está errado, tecnicamente. Vai ser desconsiderado alguns pontos porque vai demonstrar pobreza, mas não está errado. Está certo. Só vai ser considerado um argumento pobre. Ok, agradeço. Ok, alguém mais? E a aula de filosofia, como é que está? Vai acontecer? Não vai acontecer? Vai acontecer, professor. Só que ele vai deixar gravado. Ele vai postar. Mas aí é bom estar na aula ao vivo com ele. Aí ele vai gravar. Ele já gravou. Ele vai deixar gravada para a gente acessar. Ok, então ele não vai dar aula ao vivo, faz aquilo que eu estou falando. Estou gravando agora. Ele já gravou, ele vai só postar daqui a pouco. Maravilha, perfeito. Então, mas eu vou terminar essa competência 4, faltando algumas coisas. Eu vou terminar a competência 5 e encerrar a aula de hoje na competência 5 e vai dar certo. Referenciação, as referências, pessoas, coisas, lugares, fatos. Então, tranquilo, eu acho que, olha só, esse processo deve ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, tudo aquilo é a mesma coisa. Esse mecanismo linguístico, para entender disso, tem que entender de gramática, pronome, advérbio, artigo, base lexical. Esse nome base lexical significa ter um grande domínio de palavras diferentes, estabelecendo relações de sentido, relação de sinônimo, relação de antônimo. Tudo isso aqui é gramática. Então, a competência número 4 é uma competência que ela é difícil de ser entendida teoricamente, mas ela é muito fácil de ser praticada. O que eu quero dizer com isso? Você consegue identificar um texto em que as relações de sentido estão comprometidas, em que não há conectivos que interligam as ideias. Você não precisa dominar a gramática para usar os conectivos. Você sabe que uma palavrinha mais significa uma mais sem i, significa a diversidade. E aí, quando você joga um mais, você está criando uma relação de contrariedade. Isso você sabe, você não precisa de gramática, de conhecimento de gramática para entender isso. Não sei, usar o conectivo i, que é o conectivo da adição. Você faz isso naturalmente. Você não precisa de conhecimento de gramática para entender disso. Você precisa de conhecimento de gramática para entender o que a competência número 4 está chamando de pronome, de advérbio, de artigo, de vocábulo, de base lexical, de relação de sinônimo. Então, a competência número 4 traz um bocado de palavrinha difícil, que você já sabe usar. Só que é interessante que nós tenhamos conhecimento de tudo que a competência número 4 exige, mesmo eu já sabendo que vocês já sabem. Porque nós usamos conectivos a todo momento quando estamos escrevendo nossos textos. Mas é importante que nós tenhamos a base teórica da competência número 4. A base teórica, isto é, conhecer o que são estruturas substantivadas, o que são estruturas adjetivadas, o que são estruturas conectivas, o que são estruturas prepositivas. Nós precisamos ter essa base teórica para termos uma facilidade maior de usá-las na hora da redação, facilidade maior de usá-las. Mas nós já usamos essa base porque ela é natural da nossa conversação. Ok? E aqui está a competência. Eu acho a competência número 4 a competência mais fácil de você adquirir uma pontuação de 200 pontos. Porque essa articulação, vou dizer novamente, é uma articulação que nós já fazemos naturalmente. E aí tem algumas formas de você pular etapas para chegar a 200 pontos nessa competência, que tem basicamente a ver com a quantidade de conectores que você utiliza. Você tem que utilizar pelo menos 2 conectores em cada um dos parágrafos para interligar as informações de parágrafos e um conector para interligar um parágrafo a outro. Cada parágrafo, com exceção do parágrafo de introdução, deve começar com elemento de conexão, deve começar com conectivo, obrigatoriamente.
E dentro dos parágrafos tem que haver pelo menos 2 conectores. E aí você já vai, quanto mais conectores você for colocando no seu texto, maior vai ser a sua pontuação. Claro que os conectores utilizados de forma que as relações de sentido criadas entre eles seja lógica. Você não pode querer uma relação da adição e colocar o conectivo de adversidade. Isso nós vamos aprender depois, especificamente com as aulas de conectores. Mas a ideia é, você pode chegar aos 200 pontos tão somente contando os conectores, identificando as estruturas conectivas e fazendo a contagem delas. Se nós tivermos um conectivo cada uma do início de cada um dos parágrafos e pelo menos 2 conectores dentro dos parágrafos, de cada um dos parágrafos, cada parágrafo tem pelo menos 2 conectores e cada parágrafo inicia com pelo menos um conector, você já vai ter os seus 120, 160 pontos garantidos. Certo? Então, você vai articular o seu texto com poucas inadequações e usando um repertório diversificado de recursos. Se você fizer isso, citar 2 conectores diferentes em cada um dos parágrafos e um conector diferente em cada início de parágrafo, você já tira 160 pontos, só contando o conector. Então, essa competência, ela é a mais fácil de você chegar aos 200 pontos. E quanto mais conector você colocar no seu texto, mais aumenta a sua pontuação. É só pela quantidade de conectores. E isso nós vamos aprender a usar esses conectores nas aulas de gramática. Competência número 5 sobre elementos da proposta de intervenção. A competência número 5 fala sobre elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Alguma dúvida com relação à competência número 4 ainda? Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo certo? Opa! Me dê um exemplo aí de um conector que é muito utilizado. Em qual situação? O mais, por exemplo, porém, o embora, o no entanto, tem o i. Agora, você está falando de quê? Especificamente? Tem outro sim para início de período? Em termos gerais, entendeu? Assim, um mais utilizado em termos gerais. Porque eu estou achando que tem alguma coisa errada com a sua pergunta, porque depende o conector, ele traz uma ideia, certo? Ele pode trazer uma ideia de contrariedade, uma ideia de continuidade, uma ideia de soma. E aí não existe um conector usado de forma geral, existe aquele conector que está de acordo com aquilo que você quer dizer. Mas vamos ter uma aula só de conectores. Você consegue identificar, eu digo assim, olha a frase, uma frase clássica de piada: João bebeu e não pagou. Você consegue identificar o conector dessa frase, dessa oração? João bebeu e não pagou. Onde é que está o conector? Consegue? Não. Alguém consegue identificar o conector? O I, perfeito. O I, no caso. Então, o conector é aquela estrutura que eu pego para juntar, eu digo assim, João bebeu, não pagou. Isso não faz sentido. Pode até fazer, a depender do contexto. João bebeu, não pagou. Mas eu coloco um i e dou a ideia de que esse i aí está fazendo qual é o sentido, qual é o valor o valor semântico. Ele é de adição, ele é da diversidade, ele é de quê? Adição. A adição é porque ele dá um sentido a mais no texto, né? Porque se ele está juntando as palavras para dar um sentido melhor. Eu usei essa oração. Uhum. Tipo assim, deixa eu ver aqui. Ele pagou e não recebeu o troco. Acho que poderia ser assim. Você viu que teve dificuldade para explicar? Sabe por quê? Um pouco. Por quê? Porque eu usei essa frase de propósito. O i, nessa construção, ele não é um i de adição, ele é um i adversativo. A gramática ela admite isso. Quando você pega um conector que tem um valor semântico, o i, tem um valor semântico natural de adição. Mas nessa construção, ele é um i com valor semântico de adversidade. Ele funciona como mais. Eu posso dizer assim, João bebeu, mas não pagou. Eu posso trocar o i pelo mais. Então, o i, nessa construção, tem valor de mais. Tem valor de... E o porém? Licença, professor. E o porém? Significa... João bebeu, porém não pagou. Então, perceba. Alguém perguntou sobre o i, sobre o conectivo. Não foi? Eu não estou vendo vocês. Mas antes é assim. O conectivo é a palavrinha ou a estrutura que eu uso para conectar uma coisa a outra. João bebeu, pagou. Aí eu pego e boto o i. João bebeu e não pagou. Aí esse i junta um elemento João com o não pagou. E aí
Esse is é chamado de elemento coesivo. E os elementos coesivos possuem sentidos, significados. O I, geralmente, é um elemento coesivo que significa soma. João e Maria. Eu estou somando João e Maria. Aí, geralmente, o I tem significado de soma. Mas, em alguns contextos, o I tem significado de adversidade, tem significado de contrariedade. Quando disse, por exemplo, o João bebeu e não pagou. Quando o João bebe, eu espero que o João pague. E João bebeu e pagou. Mas se ele não pagou, estou criando uma ideia de adversidade, eu posso colocar João bebeu, mas não pagou. Mas eu usei o I, e o I, nesse sentido, ganhou o sentido, nesse sentido, o I ganhou o sentido mesmo de adversidade. Tudo certo? Deu para entender? O elemento coesivo é o elemento que eu uso para ligar um termo a outro. Existem diversos elementos coesivos, diversas possibilidades de coesão. E algumas vezes, alguns elementos coesivos que naturalmente significam uma coisa, podem significar outra, a depender do contexto. Mas isso nós vamos aprender na aula especificamente de conectivo. Deu para pegar a ideia? Deu para sentir a pegada? E aí? Sim, professor. Eu poderia analisar um pouquinho mais essa frase? Pode ser, pode ser. João bebeu e não pagou, inclusive quebrou uma mesa, faria sentido. Faria sentido, mas aí como é que você quer analisar essa frase? João bebeu, não pagou. O inclusive seria um conector ou não? Eu acho que pode funcionar também. Ó. João bebeu e não pagou, quebrou uma mesa. O inclusive está funcionando como um elemento conector, justamente. Olha, eu não posso dizer, João bebeu e não pagou, quebrou uma mesa. Inclusive, quebrou uma mesa. É um elemento, nesse contexto, é um elemento conector, tranquilamente. Então, elementos conectores são quando eu pego uma ideia, uma palavra, um termo que sirva para relacionar com outra palavra. Maravilha. João bebeu, não pagou, inclusive quebrou a mesa. Eu achei engraçado demais, rapaz. Vai preso. Professor, oi. No lugar, pode também, no lugar de botar assim, e quebrou a mesa, pode colocar também, tipo assim, também quebrou a mesa? Ou não? Bebeu tipo assim, João bebeu e não pagou e também quebrou uma mesa. Posso também. Mas aí não tem repetição do conectivo? Não dá algum problema? Que é EE. O EE pode ser. Só que aí, veja, esse EE apresentam funções diferentes. O primeiro E é a diversidade, apresenta a função da diversidade. O João bebeu e não pagou. É isso, João bebeu e João bebeu e não pagou. E também quebrou a mesa. Aí esse outro I tem a função de soma, certo? Ele não pagou e quebrou a mesa. É diferente do outro I. Ele bebeu e não pagou. Então, o I eu posso trocar por mais. O primeiro I. Já o segundo I eu não posso trocar por mais. Vocês estão conseguindo compreender? Repete. Mas possui sentido diferente. É a mesma palavra, mas com semânticas diferentes. Então, não é necessariamente uma repetição. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Sim. Sim. Maravilha. E com relação também a esse negócio de repetir palavras, não fiquem com essa paranoia, sabe? Não pode repetir palavras, não pode repetir palavras. Tá certo, não pode repetir palavras. Mas elementos coesivos, eles naturalmente vão se repetir. Porque você está ligando um D, por exemplo. Muitos que vai escrevendo, tem muitos Ds, tem muito das. O D, propriamente dito, é uma preposição que vai aparecer no seu texto de monte, aos montes, sabe? Então, não fique nessa paranoia, tirar tudo que é D do meu texto. Não. Às vezes é necessário fazer uma repetição de alguma ou outra palavra, porque não tem outra forma de você escrever aquele texto. Então, não fique na paranoia de não repetir uma única palavra no texto. Você vai lendo, se a palavra aparecer uma vez no texto, você não pode mais colocar aquela palavra no seu texto. Não é assim que funciona. Às vezes a repetição ela é necessária. Desde que não demonstre que você tenha pobreza vocabular. Gente, nós já estamos aqui há quanto tempo? Vocês sabem? Mais ou menos quanto tempo? Não sei, eu acho que faz mais de 1 hora, não é? Vocês querem continuar com competência número 5 ou trabalha com competência número 5 depois? Porque a orientação é que a gente dê aula de 30 minutos, 30 a 40 minutos somente. Porque depois a gente coloca no YouTube, ninguém mais assiste uma aula de 1 hora. Já está mais de 1 hora, com certeza, não é o nosso encontro? Tá mais de 1 hora. Vocês estão com disposição? 15 minutos. Eita, danado. Vocês estão com disposição para continuar essas 5 rapidinho ou a gente tem 5 para depois?
E aí? Eu acho, Deixa eu pra acho depois melhor também. deixar para depois. Depois? Acho melhor deixar para depois. Hoje o assunto já foi muito já. Ah, maravilha, então. Então, nós continuaremos depois. E aí, como já está tarde, ao longo da semana, eu vou disponibilizar alguns assuntos sobre algumas orientações sobre como aconteceu a redação. Eu tive problemas com a redação de vocês, uns probleminhas. Mas eu comento com vocês ao longo da semana, tudo certo? Vai dar tudo certo, a redação de vocês vai ser corrigida. Não se preocupe, eu acho que amanhã eu vou conseguir a redação de vocês impressa. Eu vou ter que sair da cidade do Norte para ir para outra cidade pegar essas redações. Porque para mim é horrível corrigir redação por foto. Pelo celular, eu nem tenho computador direito, nem tenho o celular que presta. Aí fica pior ainda. Eu vou imprimir a redação de vocês e corrigi-las a partir de amanhã. Tudo certo? Podemos encerrar o nosso encontro hoje? Tudo certo. Obrigado, professor, por essa aula, viu? Foi muito boa. Obrigado Tem demais. muita dúvida que eu tinha também. Maravilha, obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima aula. Tchau. Pessoal, parabéns. Então, Superman da redação. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado também a todo mundo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado também. Boa noite.